Olá, sou o professor André Arruda e nós vamos nesse bloco trabalhar um assunto, introdução da matemática financeira também, que é porcentagem. Tá? Um assunto aí, na verdade, que é presente em todas as provas, passa às vezes inclusive a ser pré-requisito, né, no desenvolvimento de alguma questão, seja de um outro assunto, regra de 3, né, em qualquer assunto onde envolva o cálculo de partes, né, de um inteiro, ou seja, a parte de porcentagem. É o assunto inicial também na matemática financeira, para quem está estudando também para as carreiras aí onde envolva na sua prova também o conceito inicial da matemática financeira, porcentagem passa a ser, na verdade, a tabuada aí desse início da matemática. Tá? Então vamos ver com calma esses conceitos, vou passar algumas dicas para você de como calcular valor percentual. Vamos bem com calma, vamos fazer uma relação também com a parte de frações, tá? Para que você fique seguro no final desse bloco, em condições de resolver qualquer questão se tratando desse assunto. Aí no final a gente resolve algumas questões aí de concurso que caíram recentes, ok? Vamos lá então. Bom, inicialmente, como forma de apresentação desse assunto, eu gosto de fazer uma rápida introdução com a parte das frações, porque a parte de porcentagem pode ser que no desenvolvimento do cálculo você também tenha que trabalhar com frações e às vezes se torna até mais fácil assim. Então para isso eu preciso que você lembre alguma coisinha, tá? Vamos lá. Então aqui nós temos a representação genérica de uma fração, né? Esse valor aqui, lá nas frações, nós chamamos de numerador e de baixo denominador. E aqui no assunto de razão ou até mesmo porcentagem, esse aqui também a gente pode chamar de antecedente, né? Antecedente. E o valor que vai embaixo é o consequente, tá? Consequente. Nas frações, aqui a gente chama de numerador e aqui embaixo a gente chama de denominador. Como exemplo, nós podemos ter a seguinte fração, 2/3, né? Onde nós temos o antecedente 2 e o consequente 3. Tá? Então, aqui só está uma rápida apresentação das frações. Bom, para fins de cálculo, né, você pode ter a seguinte relação. Olha só. Então, vamos entender o seguinte. Eu vou partir dessa outra razão aqui, ó, ou dessa outra fração, 1/2, né, meio. Se você realizar a divisão, você vai encontrar 0,5. Tá? E falar meio, falar 0,5 é o mesmo que falar 50%. Né? Você pode agora contextualizar. Me dê metade desse bolo, me dê 0,5 desse bolo, ou ainda, me dê 50% desse bolo. Então, esta relação, né? Temos o sinal de igual aqui, ó, em ambas as relações. Esta relação é importante que você domine aqui no assunto porcentagem. Por quê? Porque dependendo do exercício você vai precisar fazer essas transformações. Tá? Você tem que dominar tanto sair da fração como chegar no número com vírgula, aqui o número unitário, né, decimal, ou ao contrário. Então você tem que dominar. Para sair da fração e chegar aqui, basta você realizar a divisão, 1 dividido por 2, daquele método convencional que nós estamos acostumados. Né? Quando o dividendo é menor que o divisor, você bota o zero, uma vírgula aqui, acrescenta um zero, até que o dividendo fique maior que o divisor. Então aqui já bastou, dá por 5 e o resto vai dar 0. Então, para sair da fração e chegar no valor aqui com vírgula, basta você realizar a divisão. Agora, muitas vezes se torna difícil o contrário, de você sair da parte unitária e chegar na parte da fração. Ok? E aí eu vou mostrar para você, principalmente, que você se depara com uma dízima periódica. Ok? E daqui para cá, né, do valor unitário para o valor percentual, basta você multiplicar por 100. E aqui ao contrário, basta você agora dividir por 100. Tá? Isso aqui nós vamos fazer na prática no desenvolvimento de algumas questões. Ok? Bom, mas eu falei em percentual, valor percentual. Vamos aqui então fazer uma relação com o que é uma razão centesimal. Tudo aqui era razão. Agora a razão centesimal é aquela quando você tem no consequente o valor de 100. Né? Por exemplo, aqui 7 dividido por 100, 16 por 100, 125 por 100. Tá? Vamos desenvolver essas frações aqui da seguinte maneira. Então, o fato de eu ter o valor 100 aqui embaixo, se eu for realizar a divisão, vai resultar em 0,007, que isso aqui na verdade é 7%. Veja, agora começou a aparecer esse símbolozinho aqui, ó, que é característico da parte da matemática financeira, o símbolo percentual. Eu falar 7 dividido por 100 é o mesmo que 7%, 7 por 100, 7 dividido por 100.
ok? Então, apareceu agora essa notação aqui desse símbolo que representa o percentual, tá? E toda vez que você tiver um número com esse sinalzinho ao lado, ele significa divisão por 100. Vamos a um outro exemplo, 16 dividido por 100. Realizando a divisão, você vai encontrar 0,16, que isso aqui é 16%, tá? Então, vejam, é essa mesma relação, né, para fins de cálculo. Você vai perceber que o dado vai vir nesse formato, mas para fins de cálculo você não trabalha ele nesse formato. Ou você trabalha assim, ou você trabalha assim, o que for mais conveniente, ok? E por fim, o último exemplo, 125 dividido por 100. Então, o macete aqui é você andar 2 casas para cá, fica 1,25, que isso aqui é 125%, tá? Então, indiretamente, você tira esse valor e substitui pelo símbolo, né? De uma forma bem rápida e direta, é isso. Eu preciso só que inicialmente você entenda que eu consigo transformar um valor percentual em valor unitário ou na forma fracionária. No desenvolvimento da questão, você vai ter como opção escolher qual o formato que você quer trabalhar, ok? Às vezes é mais conveniente deixar na forma de fração, às vezes é mais conveniente deixar na forma unitária, ok? Bom, acontece que quando você realiza essa divisão, às vezes esse número aqui, ele se torna uma dízima periódica, como esses exemplos aqui ao lado, tá? 0,33366, você vai realizar uma divisão e você nunca chega no final da conta, né? 0,333, 0,666, 49, 49, 49, e aí ocorre um principal erro dos alunos que estão começando a estudar esse assunto, que é tentar aproximar valores, tá? Arredondar onde não dá para arredondar. Eu não posso dizer que 0,333, que é uma dízima periódica, é igual a 0,3. Isso não é a mesma coisa, tá? Então, para isso, cresce a necessidade, a importância de você encontrar a fração que gerou essa dízima, pois toda dízima periódica nasceu da divisão de 2 números, tá? E essa fração ela é chamada de fração geratriz, que gerou aquela dízima, tá? Existe um macete, uma regrinha que você vai ficar aqui, ó, mais essa dica para você guardar aí. Veja, como é que funciona essa dica? Perceba que é um número que está sendo repetido, é o 3. O 3 você vai colocar aqui em cima, ok? Este número, ele é composto por quantos algarismos? Opa, existe uma diferença entre número e algarismo, tá? Vamos abrir o parênteses um pouquinho aqui. O número 23, vamos colocar aqui embaixo, ó. O número 23, ele é um número composto por quantos algarismos? 1, 2. O número 124, ele é um número composto por quantos algarismos? 1, 2, 3 algarismos. Veja que existe uma diferença entre número e algarismo. Então, o número 8, ele é um número composto por quantos algarismos? 1 algarismo, tá? Então, só para você relembrar a diferença entre número e algarismo, ok? Vou apagar agora aqui. Bom, voltamos então no nosso exemplo. O número 13 é o número que está sendo repetido, nós colocamos o número que está sendo repetido em cima, tá? Esse número 3, ele é composto por quantos algarismos? 1. Então, você vai colocar um número 9 aqui embaixo. Sempre o número do algarismo é a quantidade de 9 que você vai colocar aqui no consequente da razão, ok? Acontece que essa fração dá para simplificar, porque são múltiplos. Eu posso simplificar por 3. E simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, agora a fração passou a ser 1/3. Então, vejam, esta fração é quem gerou aquela dízima periódica lá. Então, por isso ela é chamada de fração geratriz. Vamos ao segundo exemplo. O número que está sendo repetido é o 6. O 6 eu coloco em cima. O 6 ele é um número composto por um algarismo, então eu vou colocar um 9 aqui embaixo. Também posso simplificar. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E aqui eu posso simplificar por 3. E aí eu fico com a razão de 2/3. Então, esta é a fração geratriz que gerou. Ao terceiro exemplo. Veja o número que está sendo repetido, 49, 49, 49. Então, o 49 nós colocamos em cima. O 49 ele é um número composto por 2 algarismos. Então, eu vou colocar 2, número 9 aqui embaixo. E aí, fiquei agora com a fração que gerou. Tá? Não dá para simplificar, porque não são múltiplos. Agora, vamos ao último exemplo. 512, 512. Quem está sendo repetido é quem? É o 512. Vamos colocar o 512 lá. O 512 ele é um número composto por quantos algarismos? 3. Então, nós vamos colocar 3, 9 aqui embaixo. Pronto. Então, agora você relembrou, até mesmo aprendeu, como encontrar a fração que gera a dízima. Tá? Para sair daqui e chegar na dízima, basta dividir. Às vezes se torna complexo,
encontrar quem é a fração que originou a dízima, já está aqui apresentado para você, ok? Bom, vamos falar então diretamente como calcular porcentagem de valores inteiros ou quebrados, tá? Existem diversas maneiras, você pode usar a regra de 3, tá? Como você pode desenvolver essa metodologia que eu vou apresentar para você aqui. Calcular 10% de 300. Ah, professor, isso aqui é fácil, faz de cabeça, eu já sei que vale 30, mas veja, estou usando um exemplo didático, tá? Para que nos exemplos mais complexos você use a mesma regra e vai dar certo sempre, tá? Então 10% de 300. 10%, vamos colocar aqui, ó, 10% de 300, ok? Bom, para fins de cálculo, você não trabalha com o valor na forma percentual. Ou você transforma na forma fracionária ou na forma unitária, o que é mais conveniente. Aqui, por regra, né, por dica, eu vou deixar na forma fracionária. 10% é 10 por 100. 10 dividido por 100. A preposição de, aqui tem o poder da multiplicação. E o 300 eu vou repetir. Então, eu fiquei com 10 sobre 100 vezes 300. Tá certo? Então, olha só. Quando você tem um número vezes uma fração, o número ele multiplica a parte de cima da fração. Então, agora eu fico com, vamos colocar aqui ao lado, 10 vezes 300, tá? Tudo isso dividido por 100. Posso simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros, e eu fico somente com 10 vezes 3, que vale quanto? Ó, vale 30. Portanto, 10% de 300 vale quanto? Vale 30. É só uma forma, uma metodologia, para você calcular valores percentuais de valores quebrados, inteiros, a forma que você quiser. Às vezes é mais fácil direto, às vezes vocês usam uma regrinha de 3, mas quando você adota um padrão de resolver as coisas, né, você fica confiante naquele padrão, porque sempre vai dar certo. Com o tempo, resolvendo o exercício, você vai se dando ao luxo de fazer de cabeça, às vezes, ou usando outras técnicas. Tá? Vamos ao segundo exemplo, usando a mesma regrinha que a gente usou no caso anterior. 25% de 200. Então vamos lá, 25% de 200. Ok? Bom, eu não trabalho para fim de cálculo nesse formato. Eu vou transformar, então, 25%, 25 por 100, tá? 25 por 100. O D eu troco pela multiplicação e o 200 eu vou repetir. Veja como é fácil, tá? É só substituir esse símbolo por divisão por 100 e trocar a preposição D pela multiplicação. E agora você tem uma fração vezes um número inteiro. Esse número multiplica a parte de cima da fração. Então você fica agora com a situação de 25 vezes 200 dividido tudo isso por 100. Para ganhar um pouquinho de tempo, nós podemos simplificar esses dois zeros com esses dois, ó. E aí você só fica com 25 vezes 2, que vale quanto? Que vale 50. Veja como é simples, né? E você acabou de adotar uma metodologia, uma forma de resolver as coisas. Para quem está começando, para quem não tem muita prática. Conforme eu disse, com o tempo, você vai resolvendo o exercício e vai se dando ao luxo de escolher a maneira que você quer resolver. Então, calcular porcentagem de valores, se você está aprendendo, tem um pouco de receio, use essa forma e você sempre vai acertar, ok? Vamos lá, vamos resolver alguns exemplos de aplicação desses assuntos e vamos ao primeiro. Num lote de 50 lâmpadas, 13 apresentam defeito. A razão, a divisão, né? Vamos guardar essas palavrinhas-chave aqui, ó. A razão entre o número de lâmpadas defeituosas e o total de lâmpadas é dada por, bom, ele tem no total 50 lâmpadas. 50 lâmpadas, vamos colocar aqui. 50 lâmpadas. Dessas lâmpadas, disse que 13 tem defeito. 13 tem defeito. Então, às vezes é melhor, né, você organizar os dados de uma forma um pouco mais direta, mais limpa. Então, a diferença que faltou aqui não tem defeito. Vamos colocar assim, ó, não defeito. Tá? Ele quer saber a razão entre o número de lâmpadas defeituosas e o total de lâmpadas. Então, a razão, vejam só, a razão entre o número de lâmpadas defeituosas, que foram 13, pelo total de lâmpadas, que foi 50. Quer saber isso aqui? Pronto, a razão está aqui. Só que você olha entre as alternativas, essa resposta não está na forma de fração. Então você precisa dar uma melhoradinha. Lembra que no começo eu comecei com a fração, fiz a divisão e caiu no valor percentual? É justamente o que nós vamos fazer aqui. Tá? Se você pensar um pouquinho, veja só. Eu tenho várias maneiras, né, de resolver isso aqui. Uma delas é tornar o valor de baixo igual a 100. Aí o valor de cima é o percentual. Lembra da razão centesimal? Quando o consequente é um valor 100? Se você multiplicar por 2 em cima e embaixo, você ficaria com 26 sobre 100.
E quando você tem essa fração aqui embaixo, 100, você pode dizer que isso aqui é quanto? Ó, é 26%. Direto. Transformei de uma maneira esse número de baixo igual a 100, multiplicando. Eu olhei direto, opa, 50 é metade de 100. Você poderia também ainda fazer isso aqui, ó. 13 dividido por 50. E aí, como o dividendo é menor que o divisor, você vai colocar o zero, uma vírgula aqui, ó, e bota o zero lá. E dá por 2. Daí vai ficar 100 aqui. Sobra 30. Daí bota mais um zero, dá por 6. E você vai encontrar então a divisão também, isso aqui, ó, 0,26. E aí, para transformar em valor percentual, eu multiplico por 100. Multiplico por 100, ó. E aí eu também vou encontrar o mesmo resultado. Tá? Então você vai achando maneiras para você encontrar o valor aqui. Veja, dependendo do caminho que você tome, você vai encontrar o mesmo resultado. Então, entre as alternativas estava lá a resposta na letra D, 26%. Tá? Ok? Um exemplo clássico aí de questão que já caiu em prova, tá? Mas uma questão simples que pode derrubar, às vezes, a pessoa. Né? Veja que tem uma alternativa na letra A que é muito parecida. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. Uma geladeira é vendida por R$ 1.200. Se o seu preço sofrer um acréscimo igual a 8% desse preço, quanto passará a custar? Bom, então a geladeira, ela custava, então vamos guardar umas palavrinhas-chave junto do assunto porcentagem, já fazendo um link aí da matemática financeira também. Sofrer um acréscimo, né? Um acréscimo. Então ela custava R$ 1.200. Vamos colocar o valor aqui, ó, R$ 1.200. Sofreu um acréscimo, uma soma de 8%. 8% desse valor, 8% de 1.200. Tá? Então veja, eu transformei toda essa oração numa simples expressão. Então é o valor da geladeira mais, por que mais? O mais aqui representa justamente o acréscimo que está falando lá. O acréscimo. Por isso eu coloquei o sinalzinho de mais. Agora, vamos calcular separadamente quanto vale 8% de 1.200. Tá? Veja, que conforme eu falei, você pode fazer direto, faz de cabeça, ou adota aquela metodologia que eu acabei de apresentar para você. Né? Então vamos lá. O 8%, vamos colocar aqui, ó, o 8% eu vou dividir. Então 8% eu tiro aquele símbolo, divido por 100. O D eu troco pela multiplicação. E o 1.200 eu vou repetir. Tá? Deixa só esse pedacinho aqui embaixo. Então eu fiquei com essa situação aqui. Um número vezes uma fração, eu já posso ganhar tempo, ó, já cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E fico só com 12 vezes 8, tá? Que resulta em quanto? Em 96. Portanto, é 1.200 mais 96. 1.200 mais 96, 1.296. É o quanto vai passar a custar essa geladeira com esse acréscimo de 8% em cima desse valor. Tá? Entre as alternativas, estava lá na letra A a resposta. Tá? Então, agora já contextualizando o assunto de porcentagem com situações e problemas, às vezes, do cotidiano, tá? Acréscimo de valor. Claro que esses exemplos são valores inteiros, mas você pode ter uma situação no cotidiano de valores com centavos, valores percentuais quebrados, mas o que eu quero deixar claro para você, que o que vale é a metodologia, é como você adotou um jeito de resolver as coisas, tá? Perfeito. Vamos a um último exemplo, tá? O exemplo número 3. Veja que o exemplo número 3 diz o seguinte: uma corrente de ouro cujo preço de tabela é de R$ 360 é vendida com um desconto. Opa, agora surgiu um novo conceito. Um desconto, um abatimento, né, de 15%. Qual o preço após sofrer esse desconto? Bom, então, da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior. Então nós temos o valor da corrente no valor de 360. Ela sofreu um desconto, né, um abatimento. Então eu vou subtrair, né, de 15% de 360. Tá? 15% de 360. Da mesma forma que eu fiz o caso anterior, vamos fazer aqui. Vamos calcular quanto é 15% de 360. Tá? Então 15% de 360, veja bem. Então 15% eu vou trocar 15 dividido por 100. O D eu troco pela multiplicação, né? E o 360 eu vou repetir. Eu fiquei aqui com essa situação aqui, ó, né? Eu posso cortar um zero com esse zero, posso ainda cortar um zero e colocar uma vírgula aqui, e eu fico com 3,6 vezes 15, né? 3,6 vezes 15, que vai dar quanto isso aqui? Vai dar 54, tá?
Eu ainda poderia calcular esses 15%. Vejam só, estou apresentando para você uma outra forma de calcular o mesmo valor. 10% seria 36. 5% seria a metade, que é 18. 36 mais 18, você faria essa soma, 36 mais 18, você também ia encontrar o valor de 54. Tá? Então, na verdade, nós vamos ficar com a seguinte conta agora. Tá? Então, esse aqui também vai encontrar 54 usando esse raciocínio um pouco mais direto. 360 menos 54, 306 reais. Né? Então, fizemos de uma forma distinta os dois cálculos do valor percentual e encontramos 306, que é o valor da resposta, que corresponde lá, ó, letra D de dado direto 306. Tá? Então, uma forma direta de calcular valores percentuais agora de situações do problema. Cuidado com essas situações de sofrer um acréscimo, desconto, né, que vai interferir na soma ou na diferença dos valores. Tá? Mas você percebe que nós adotamos aqui uma forma de resolver, né? 15%, 10% de outro valor. Tá? Então troca a preposição pela multiplicação, transforma em forma de fração e o resto fazer conta. Com a prática, você vai se dando o luxo de escolher outras maneiras de resolver, às vezes até mesmo de cabeça, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa apresentação e agora vamos praticar resolvendo questões aí de prova. Um aparelho de som pode ser comprado em 4 prestações de R$ 150 ou à vista com 10% de desconto. Quanto será pago em reais se a compra for feita à vista? Vamos então à resolução dessa questão aí, bastante simples. Nós vamos tomar cuidado com o detalhe, né? Aqui está um aparelho de som, fica fácil perceber que isso aqui é um aparelho de som, né? Ele vai ser pago em 4 prestações de R$ 150, né? Mas se for pago à vista, haverá um desconto de 10%. Então, quanto vai ser então o valor a ser pago à vista por esse aparelho de som aqui? Fácil perceber a marca, inclusive, desse aparelho, né? Então, vamos lá. 4 de 150. Se eu for pagar 4 de 150, né, eu pagaria, na verdade, R$ 600, né? Se fosse a prazo, vamos pensar assim. Mas se eu preferir pagar à vista, eu vou ganhar um desconto de 10% em cima desse valor a ser pago a prazo, né? Então vamos calcular então quanto vai ficar com esse desconto. Então vai ser R$ 600 menos 10% de 600. Fica fácil perceber que 10% é a 10ª parte. 10ª parte é mesmo que eu dividir 600 por 10, ficaria 60. Então isso fica 600 menos 60, né? E aí fica fácil essa continha, 540. Entre as alternativas, estava lá na letra D a resposta, 540. Tá? A única, vamos pensar assim, a única interpretação seria você calcular o valor a ser pago a prazo, né? Multiplicando a quantidade de parcelas pelo valor de cada parcela, 600. Ó, a prazo fica 600, 4 de 150. Mas e à vista? Aí você vai ter um desconto de 10%. 10% de 600 é 60. Faz o abatimento. 540 é o valor à vista, né, com o desconto contemplando aí, ok? Questão simples, né, mas que vale a pena a gente fazer um pouquinho de prática para ir memorizando esses conceitos aqui, ok? Vamos à sequência, mais uma questão. Tendo como referência a figura abaixo, que mostra os valores das taxas de juros anuais em 2 anos consecutivos, denominados anterior e atual em 10 países, julgue o item seguinte. Item: em termos proporcionais, o maior corte da taxa de juros ocorreu na Índia? Então vamos à resolução dessa questão, tratando dos assuntos de porcentagem, envolvendo agora o gráfico, tá? Questão clássica aí que envolve o estudo da análise de gráficos, junto com o assunto da porcentagem. Ele é uma questão clássica, né, de uma banca específica, a banca CESP, que te dá um item certo ou errado, correto ou errado, você tem que analisar se isso aqui é verdade ou não é verdade, ou está errado. Bom, ele fala, nós temos o gráfico comparando os 10 países, né, com a taxa de juros aqui anterior e depois a redução, né, em todos ocorreu uma redução. Ele pergunta se em termos percentuais, o maior corte, né, ele afirma que foi na Índia, né, onde nós temos aqui uma taxa de 7,5 e caiu para 5,5. Será que em termos percentuais foi o que mais ocorreu o corte? Foi desse país? Aí você faz uma análise de cada um deles, pode ser uma análise visual mesmo, e você observa que a redução não ocorreu maior redução na Índia, ocorreu no Canadá, onde tinha uma taxa de 1%, e caiu para 0,5%, ou seja, uma redução de 50%, da metade. E nenhum ocorreu a metade, o tanto quanto foi em Canadá.
Mesmo a Índia, que teve uma redução grande, não foi tão grande como no país do Canadá. Então, visualmente, no gráfico, você consegue perceber, né, a barrinha, a segunda barra vai quase na metade, na verdade, na metade da barra anterior. Então, visualmente, você não precisa fazer muita conta não para descobrir que não é verdade isso. Então, está errado o item, pois não é na Índia que ocorre a maior redução, e sim aqui no Canadá, ok? Então, a questão passa a estar errada. Uma questão que você resolve, às vezes, em frações de segundo, essa é a ideia, tá? Então, agora apresentei para você esse assunto, tá? Ele é bastante simples, mas agora cresce a importância de você resolver a questão, praticar. Matemática se aprende fazendo, não é fazendo uma questão, é fazendo muita questão, tá? Então, são fases bastante distintas. Você aprende e você pratica, e você chega à perfeição, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.